Boa noite, irmãos. As más notícias, elas têm um efeito terrível sobre nós. Hoje pela manhã eu levantei, fui à polícia militar na capelania, voltei para casa, tomei meu café e enquanto eu esperava a hora de ir para a passeata de oração, recebi o telefonema do Ricardo falando da morte da Josimara. O meu coração que estava aberto, alegre, animado, era uma manhã bonita, havia um sol gostoso, eu estava empolgado com o que aconteceu na polícia e com aquilo que nós teríamos na passeata. Quando eu recebi a notícia, meu coração fez assim, ó, murchou, como se a minha alma tivesse murchado, o meu ânimo murchou. As más notícias, elas quebram o nosso ânimo. No nosso trecho da jornada com Davi, ele recebe uma notícia inquietante, e a notícia é: Saul saiu para matá-lo. Saul já está na estrada, e ele vem atrás de você, e ele quer pegar você. E essa notícia, ela quebrou o ânimo de Davi. O que foi que manteve o ânimo de Davi? Primeiramente, lembre que a palavra ânimo vem da mesma raiz da palavra alma. Então, um ser animado é um ser que tem alma. Nós temos os seres inanimados, né? Como uma rocha, por exemplo, e os seres animados, um ser vivo que ele tem ele tem alma. E quando você fala que alguém perdeu o ânimo, é que a sua força vital, a sua alma, ela minguou, né? Ela murchou. E foi o amigo de Davi, Jonatas, que veio a Davi com palavras de fortalecimento. Diz o texto que eu vou ler, que Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. É como se Jonatas tivesse chegado e com palavras soprado. E aquele sopro de Davi trouxe ânima, trouxe alma a Davi. Olha só, o texto é 1 Samuel capítulo 23, de 15 a 18, que fala assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oressa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa e Jonatas voltou para a sua casa. Palavras, elas renovam a coragem. Jonatas, ele disse para Davi: Davi, não tenha medo. Medo é um sentimento, mas não precisa ser uma atitude, não precisa ser uma postura. É como se Jonatas falasse para Davi: mesmo que você tema, que a sua postura não seja encolhida, não seja retraída, não seja uma postura de medo, uma atitude de medo. Não tenha medo. Quantas vezes Jesus falou isso para os seus discípulos e quantas vezes as Escrituras falam? Eu não conferi, mas eu li uma vez, se é verdade ou não, eu não posso dizer, mas que a Bíblia tem 365 não temas. É um não tema para cada dia, né? Um não tema para cada dia. Eu não sei se o número é esse, mas uma coisa eu sei: em muitos lugares o Senhor, ele fala: não tema, não tema. E às vezes nós precisamos de alguém que chame a nossa atenção, que nos dê um chacoalhão. Foi o que Jonatas fez com Davi. Ele veio com palavras que renovam a coragem e deu uma chacoalhada. Palavras que renovam a visão. Jonatas, ele não disse um não tema de bobeira. Ele ajudou Davi a relembrar a promessa, relembrar todo aquele ato, aquele momento, quando Samuel o ungiu e quando Deus prometeu que ele ia ser em Israel. Jonatas ajudou Davi a lembrar essa promessa. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Relembrar a visão, relembrar propósitos e objetivos renovam a energia. Muitas vezes
nós precisamos de alguém que faça isso conosco. Muitas vezes nós precisamos de alguém que renove a nossa visão. O que é que você quer? O que é que você está construindo? Para onde você está indo? O que que você esperava que fosse? Vamos lá, quais são os teus propósitos? Qual é o teu objetivo? Muitas vezes nós temos que conversar conosco mesmo sobre isso. Muitas vezes eu já fiz isso, de parar no momento em que eu estava sem ânimo, um momento que a minha alma estava minguada, eu parar, olhar para trás e lembrar de quando eu tinha 16 anos, que Deus me chamou para o ministério. Como é que se deu, o que aconteceu, qual é a promessa que tinha, lembrar as experiências que eu passei ao longo da vida, lembrar a minha vida para Porto Feliz, lembrar o que Deus me falou em algumas situações que eu falei para Deus, eu não sei o que fazer. Então lembrar clarear a visão, sabe? Clarear a visão, ver com clareza tudo aquilo que aconteceu e qual é o propósito de Deus e qual é o objetivo. Isso renova a nossa energia. Foi o que Jonatas fez com Davi. E também palavras que renovam a amizade. Diz no versículo 18 que ambos fizeram aliança perante o Senhor. Jonatas e Davi já tinham feito lá no capítulo 20 uma aliança. E aqui Jonatas reforça com Davi esse pacto de amizade que foi estabelecido anteriormente, dizendo para ele: olha Jonatas, você não está só, olha Davi, você não está só, eu estou com você, e mesmo quando você chegar ao trono, eu estarei ao teu lado. Saber que não está só renova a energia da vida, renova a energia vital. Foi o que Jonatas fez com Davi. Ele veio com palavras que renovaram a coragem de Davi, ele veio com palavras que renovaram a visão de Davi, e ele veio com palavras que renovavam a amizade. Olha, querido, seja você um amigo com palavras renovadoras. Seja você um amigo que faz isso, e receba também amigo com palavras renovadoras. Avalie as palavras que saem da tua boca e avalie as palavras que entram nos teus ouvidos, porque estas palavras podem te dar alma ou podem roubar a tua alma. Elas podem te dar ânimo ou podem roubar o teu ânimo. Avalie o que sai, se vai levar ânimo para alguém, e avalie aquilo que você recebe, se vai trazer ânimo, vai trazer alma para você. Eu creio que é nesse contexto que Paulo, em Efésios 4:29, ele fala: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Paulo está dizendo para a gente que uma palavra torpe não é só aquilo que a gente chama de palavrão, mas é uma palavra que não traz edificação, que não traz ânimo, que não traz crescimento. Inclusive ele fala, palavra que for útil para edificar, conforme a necessidade, e que conceda graça aos que a ouvem. Nós vivemos num tempo de verborragia. O que é verborragia? É falar demais. Em vez de ser sangue, hemorragia, o sangue saindo sem controle, é a palavra saindo sem controle. Nós vivemos assim, sejam as palavras postadas nas redes, as palavras das conversas, as palavras da televisão e coisa e tal, e você precisa colocar um filtro nisso, para que aquilo que você recebe produza ânimo, mas também aquilo que você fala seja útil para edificação. Você é boca de Deus, e você deve sempre observar como é que esta palavra está saindo da sua boca. Esse é o nosso aprendizado na jornada com Davi, no trecho de hoje. Que Deus abençoe você, e que as palavras da sua boca e que a meditação do seu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, como diz o salmista. Deus te abençoe, e até o próximo trecho da jornada.